Sou Davi William Hidalgo Chaves, eu sou engenheiro de alimentos, fiz mestrado e doutorado aqui na Rural. Eu ministro as disciplinas de estatística aplicada à tecnologia de alimentos e a disciplina de planejamento de experimentos, né? Hoje é nossa primeira aula é de estatística aplicada à tecnologia de alimentos. Temos muita coisa a falar. A estatística, vamos começar por uma coisa, a estatística é infinita, então não tem como a gente dar conta nem sequer da metade do que a gente precisaria conhecer na nossa vida acadêmica, né? Mas, graças a Deus, a gente está constantemente aprendendo. Um dos objetivos desta disciplina é que a gente tenha a base necessária da parte estatística para depois a gente se aventurar a novos desenhos experimentais, novos delineamentos, etc. Mas essa seria, por exemplo, a introdução da estatística. Não é estatística básica, porque a gente não define, por exemplo, distribuição de Poisson, não define distribuição gaussiana, Weinberg, essas coisas de probabilidade a gente também não fala, mas a gente pega tudo que a gente precisa, faz definições e utiliza isso com foco exatamente no que o título fala, né, da disciplina, na aplicação. O nosso foco é a aplicação mesmo. A gente vai aprender, pelo menos esse é o objetivo, aprender a fazer um projeto com um delineamento experimental adequado. Eu defino esta disciplina como estatística experimental. A gente tem estatística básica e estatística experimental. O que é a estatística básica? As definições, por exemplo, de distribuição, teorias de distribuição normal, etc. Aqui temos a estatística também descriptiva. Na estatística descriptiva, a gente pode ver histogramas de frequência, a gente pode ver gráficos em box plot, a gente pode ver dentro da estatística descritiva a média, mediana, variância, etc., que a gente vai ver rapidamente isso aqui na introdução. A gente pode ver dentro da estatística básica, seria isso, e algumas teorias de probabilidade. E alguns testes de hipóteses. Perfeito. Só que a nossa disciplina vai cobrir isso aqui rapidamente e a gente vai focar no que seria a estatística experimental. Aqui, ó, justamente na aplicação. Ou seja, a gente tem que aprender a gerar um experimento, o planejamento dele. Além disso, o que tem na estatística experimental? Além de ter isso que a gente falou por aqui, o teste de hipóteses, então, a gente vai fazer comparações de duas ou mais amostras. Nessas comparações, a gente vai ter, pode ser amostras, pode ser tratamentos, a gente poderia bloquear ou não o experimento, poderia ter arranjos fatoriais, etc. E então, para a gente poder chegar aqui,
a gente vai passar por umas definições básicas, umas definições, por exemplo, o que são variáveis? Que tipos de variáveis existem? Por que isso é importante? A gente, conhecendo o tipo de variáveis que existem, então a gente vai definir o nosso planejamento. É ali a grande importância desta coisa básica das definições, ok? As definições é igual a gente, para falar qualquer língua, a gente precisa conhecer primeiro as palavras, certo? As palavras, um pouquinho da gramática, falar, estou falando, estou dizendo especificamente falar. Então, você pode se comunicar dessa maneira. Então, qualquer disciplina, a gente tem que começar aprendendo as definições básicas. E nesta ocasião, essas definições que a gente vai aprender nortearão o rumo que a gente vai tomar no nosso planejamento experimental. E posteriormente nas nossas análises. Lembrando que vocês podem me interromper em qualquer momento. Olha só, a gente está aqui fazendo mestrado, doutorado, porque a gente gosta da ciência, é verdade? A gente quer a ciência mesmo, então a gente quer se dedicar à ciência. Ok, perfeito. O que é a ciência, então? Ciência. Antes de continuar aqui, eu quero fazer uma observação para todos vocês. Primeiro, pedir desculpas pelas deficiências da língua que eu possa ter, tanto na fala e muito mais na escrita. Então, peço a compreensão e a ajuda de vocês quando eu cometer erros. E se vocês não entenderem alguma coisa que eu estou falando, por favor, avisem e que eu farei todo o esforço necessário para poder tirar as suas dúvidas. Ok? Tentaremos de todos os jeitos deixar o conhecimento esclarecido em cada época, em cada fase da nossa disciplina. Eu já estou querendo falar de ciência, já estou entrando na disciplina mesmo, mas vamos falar primeiro da ementa. Rapidamente, por favor. Olha só, como eu tinha falado, a ementa vai tratar produção, tudo que a gente falou, medidas de tendência central, medidas de dispersão, etc. Depois, distribuições, propriedades das distribuições, as análises de variância para uma, duas amostras, teste de hipótese para uma, duas amostras, análise de variância para mais de duas amostras. A gente vai entender todos esses detalhes no decorrer da disciplina. As provas de comparações múltiplas, Tukey, Duncan, Dunet, etc. Veremos experimentos fatoriais, veremos regressão, correlação, regressão linear, simples, regressão múltipla, provavelmente, estudos de correlação linear e múltipla, simples e múltipla. Isso vai ser o conteúdo. Antes, a gente vai ter o seguinte, vamos aqui lá atrás, fazer uma... Ó, vamos falar da parte introdutória, então. Ó, a gente vai tentar o seguinte, vamos ter 2 seminários,
2 seminários, onde vocês escolherão um artigo científico em inglês, de revista de alto impacto, e farão análise crítica dele, ver os erros e os acertos desde o ponto de vista estatístico. Na metade do semestre, na aula que vem, a gente vai definir as datas exatamente, e no final, vamos ter um trabalho onde a gente vai desenvolver exercícios estatísticos e vamos ter aqui um projeto, né? Vocês vão apresentar um projeto no máximo de 10 páginas. O que vai ser o projeto? Vai ser um projeto no qual vocês irão trabalhar ou estão trabalhando, com foco na proposta experimental, na parte do planejamento do experimento, ok? Esse foco aqui, ou seja, vocês têm que sair daqui sabendo fazer o planejamento de um experimento, ok? E, por último, vamos ter uma prova no final. Essas serão as avaliações. Bom, como a gente vai apresentar um projeto, vamos deixar, no lugar de 2 seminários, vamos deixar um seminário apenas. É isso. Um seminário, um trabalho de exercício, um projeto e uma prova. Ok? Então, essas serão as avaliações que vamos ter. O seminário pode ser em grupos de 2, de 2 pessoas, e o exercício também em grupo de 2 pessoas. Projeto e prova é individual. Perfeito. É isso. Tudo que a gente vai fazer nessa disciplina. Até aqui tem alguma pergunta? Teria alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Tá. Perfeito. Vamos lá, então. Pronto. Para a gente entender a ciência, o que a gente faz na nossa vida profissional, então a gente tem que falar, ou para entender a estatística, tem que falar um pouco de ciência, ou seja, a aplicabilidade da estatística, a gente tem que lembrar das definições da ciência. Como que a gente começa a fazer ciência? A gente vai ler, estuda algum tema, algum material de interesse, aprende, faz uma pesquisa na internet, nos livros, nos artigos científicos. Se a gente quiser um experimento de alto impacto, então a gente tem que ler muita informação de primeiro nível, certo? Para formular um bom projeto, então a gente vai, se a gente está falando de alimentos, vamos fazer tipo uma definição paralela. Por exemplo, se a gente quer fazer um alimento de alta qualidade, então, para a gente obter esse alimento de alta qualidade, a gente precisa uma matéria-prima de alta qualidade. É a mesma coisa. Se a gente quer fazer um experimento aplicando o método científico, esse seria o primeiro passo, que seria a observação, que não é apenas ver, mas também ler, estudar aquele fenômeno, que seria a nossa matéria-prima. A nossa matéria-prima tem que ser de altíssima qualidade, ou seja, artigos de alto impacto, certo? Dos quais o fator de impacto mais alto. Tendo isso aqui, a primeira parte da observação, a gente lendo um monte, lendo sobre aquele tema,
essa aqui, a ideia, vai nascer só assim. A gente vai vai ser inundado de ideias. A gente vai perceber os gaps, as lacunas de conhecimento. Quando estamos lendo, a gente vai perceber os gaps, consequentemente, a gente vai ter as ideias, os insights, e ali a gente vai começar a pensar em algum projeto. E quando a gente começa a pensar em aquele projeto, vamos nos traçar objetivos. Muitas vezes, quando a gente conversa com diferentes grupos de pesquisa, quando a gente dá suporte na parte desde o planejamento experimental até o processamento de dados, por exemplo, entra em contato comigo e uma das primeiras coisas que eu pergunto, qual é o teu objetivo? Porque sabendo o objetivo é que você vai planejar o experimento. Ou seja, qual é o planejamento que você vai utilizar? Vai utilizar um DIC, delineamento inteiramente casualizado, um DBC, delineamento em blocos casualizados, um arranjo fatorial, você vai aplicar uma cinética de deterioração, você vai aplicar um modelo de Wave, vai aplicar inúmeras técnicas. Qual deles você vai aplicar? Aquele que permita responder o teu objetivo. É a mesma coisa. Quais são os materiais e métodos que você vai aplicar para responder à tua hipótese, o teu objetivo? São aqueles materiais e métodos que sirvam para demonstrar ou refutar a tua hipótese, certo? É a mesma coisa no planejamento do experimento. Então, a gente obviamente tem que saber muito bem aonde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Isso ali são os objetivos, certo? E depois dos objetivos, você já fez o projeto, planejou muito bem. A gente vai então aqui, ó, ao campo. Campo pode ser campo propriamente dito, ou pode ser o laboratório, né? Pode ser o mercado, uma entrevista, pode ser qualquer área do conhecimento que permita a gente fazer a parte braçal do nosso experimento. E, consequentemente, coletar os dados. Tendo os dados, a gente faz o quê? O processamento desses dados. Como que faz o processamento desses dados? Porque, em função a quê? A o planejamento que você tinha feito. Certo? Por exemplo, qual foi o teu planejamento? Dependeu de quem? Do teu objetivo. O teu objetivo definiu o planejamento. Perfeito. O objetivo definiu o planejamento. E ali, com o planejamento, você fez o experimento, coletou os dados. Tá. Chegam pessoas a para fazer as análises estatísticas e ali, às vezes, não foi aplicado planejamento nenhum. Então, é muito difícil fazer uma parte estatística tentando responder ou atingir os objetivos sem ter um planejamento adequado, ok? É por isso que é muito importante essa parte aqui, ó. E para isso a gente precisa o quê? Conhecimento da estatística. Uma vez que a gente elaborou os resultados, processou os dados, convertiu esse monte de tabelas
todas essas tabelas, inúmeras colunas, inúmeras linhas, todas essas tabelas de dados, são apenas dados brutos que não falam nada. A gente converteu, depois do processamento, converteu tudo isso aqui em quê? Em conhecimento novo. Novo conhecimento. E ali a gente consegue que melhorar o conhecimento da comunidade científica, elevar o conhecimento ou ultrapassar a fronteira de conhecimento que vai permitir a gente dar aportes na ciência. Mas olha só, para poder dar esses aportes adequados, para poder tratar os dados adequadamente, a gente teve que planejar o experimento. Ok? Essa é a importância do nosso planejamento, do nosso experimento. Ó, a estatística pode ter inúmeras definições, tá? Vamos aqui a uma definição muito básica. Por exemplo, aqui, ó, é uma ciência que permite que coletar, organizar, processar, analisar e interpretar dados para a tomada de decisão diante de uma incerteza. Mas, ainda melhorando aquela definição, poderíamos acrescentar um detalhe. Tá, tudo bem. É a ciência que permite coletar os dados, mas a gente vai falar não é apenas isso, não. É a ciência que permite planejar o experimento. E quando a gente vai planejar o experimento, a gente pode apenas falar, eu vou fazer, quero comparar se aplicando temperatura vai ter um efeito ou não. Quero comparar apenas duas amostras. Perfeito. Então você vai fazer um teste, uma prova de T. Um teste de T se o tamanho da tua amostra for menor de 30. Depois a gente vai entender todos esses detalhes. A gente vai ver se é um teste pareado ou não pareado. Se for mais uma amostra, a gente poderia falar de um DIC, de um DVC, etc. Um arranjo fatorial. Isso aqui eu já falei. Então, olha só. A estatística não é apenas um instrumento para processar, coletar dados. O mais importante ainda é planejar o experimento. Perfeito. Então, a estatística é aquela ciência que vai ajudar a gente a planejar o experimento. Olha aqui esta chamada muito importante. A estatística não é útil para corrigir erros grosseiros ou falhas técnicas. Muitas vezes chegam pessoas para pedir ajuda na parte estatística, mas depois do que o experimento foi feito, e muitas vezes o experimento foi feito sem planejamento nenhum, ou seja, já está os erros embutidos ali, os erros de planejamento que, se você não planejou bem, então você não vai poder atingir os seus objetivos. Está entendendo? Eu sou muito enfático nessa primeira aula, eu sou muito incisivo na primeira aula, para a gente entender a importância de saber planejar o experimento. E para saber planejar o experimento, obviamente, a gente tem que entender um pouco de estatística. A gente não vai ser estatístico, não somos estatísticos. Eu também não sou estatístico, eu estou aprendendo mais com vocês. Então,
é uma troca de conhecimentos entre vocês e os professores sempre. Ninguém é dono da verdade nem da razão. Mas se ali, olha só. Vamos continuar. Então, a estatística, como eu tinha falado, ela só auxilia o pesquisador e não dispensa o conhecimento profundo do processo estudado. Davi, vamos acrescentar uma análise de componentes principais para ver se dá publicabilidade ao artigo. Isso não é uma solução à pesquisa, entendeu? A estatística não é a pesquisa. A estatística é um instrumento para processar, para transformar os dados em conhecimento. Mas o planejamento do teu experimento é mais importante. Ali que você vai dizer, não, eu vou fazer isso, depois vou aplicar análise de componentes principais, clusterização, etc. Tá bom? Então, há gente que tem que ter esse compromisso com saber elaborar um experimento. Tudo bem? Isso aí é a maior importância da nossa disciplina. Eu acho que é o objetivo principal da nossa disciplina. E, obviamente, para poder a gente fazer estas conjecturas, essas afirmações, estes planejamentos, a gente tem que ter esses conhecimentos básicos, né? Conhecer alguns modelos experimentais. Tudo bem? Então, é isso. Até aqui alguma dúvida? Não, né? É só introdução mesmo. Mas, como eu já falei, podem ficar à vontade de interromper, acrescentar, etc. Ok? Missão da nossa disciplina, aprender a planejar um experimento. Antes de continuar, a gente vai utilizar nos semestres anteriores, eu utilizava, por exemplo, software, acho que o BioStat. É um software gratuito. Utilizava o Minitab. Minitab também é outro software gratuito. Eu utilizava, aqui vou ver nos programas que eu tenho, acho que até não instalei mais. Tá, esse programa, o nome não lembro agora, é um programa muito bom, gratuito. A gente vai utilizar programa gratuito mesmo, em todo o semestre. Eu estou tentando lembrar esse nome. Mas a gente vai utilizar o R, agora, o R Commander, o R Studio, e o R GXPD, eu acho, um pacote chamado GXPD, dentro do R. O que acontece? Eu estou usando esses aqui, que são muito bons, só que eles, quando a gente chegava na comparação do DIC, do DVC, a gente tinha problemas, porque ele não apresentava as tabelas, por exemplo, tratamento 1, tratamento 2, a média, mais ou menos, o desvio padrão, A, B, ele não apresentava estas. A definição ou as diferenças ou similitudes, dependendo do teste estatístico. Estes programas aqui não apresentam isso. E eu evitava usar o R
porque ele é uma linguagem de programação. É porque a curva do conhecimento dele, do R, no início é muito sofrido, ou seja, o teu nível é assim, depois vai para cá. Então, essa dificuldade na programação limitava o uso dele. Só que o ano passado, eu conheci o GXPDs. E ali, o GXPDs é um pacote estatístico. Esse aqui que vai ser a nossa salvação. Esse pacote estatístico dentro do R, que ele entrega a análise estatística tudo bem feitinho aqui, com todas as letras que a gente precisa. Então, esse aqui que vai ser a nossa ferramenta bandeira agora. Esses aqui perderam porque não fazem essa parte aqui. Uma pena, são ferramentas estatísticas muito boas. A gente até vai brincar um pouco com elas, para vocês conhecerem. Mas o nosso salvador está aqui mesmo, o GXPDs. A gente vai utilizar algumas pequenas coisas de código, muito pouco, muito básico, para atingir os nossos objetivos. Antes de continuar falando sobre a nossa disciplina mesmo, eu vou fazer uma coisa, eu vou apresentar para vocês o seguinte. Vou mandar para vocês, a disciplina que a gente vai fazer está aqui no meu canal, que eu deixei já. Essa disciplina já foi ministrada, né? O ano passado. Estou deixando aqui no chat. E depois temos. Não importa o quão complexo. Dois vídeos muito importantes. A 123 Milhas quer te ajudar a ir. Esse primeiro vídeo é a instalação do pacote GXPDs que eu estou falando. E esse segundo vídeo é no nosso primeiro vídeo, o tratamento dos dados para serem utilizados no GXPDs. Lembrei o programa que eu utilizava. Então, olha só. Aqui temos o primeiro vídeo, então, que eu passei. Neste vídeo vamos falar sobre... A gente aprende a instalar o R, aprende a descarregar o instalador da internet, tanto do RStudio, vai o passo a passo da instalação aqui, o RTools, faz todos os pacotes, depois todos os passos a passo para fazer a instalação do GXPDs. No final, a gente faz uma aplicação aqui do um exemplo. Esse é outro vídeo. No nosso primeiro vídeo, a gente faz diretamente como tratar os nossos dados, as tabelas, para poder serem utilizados no GXPDs. Ok? A tabela vai ficar em formato CSV, depois a gente vai ver, e depois faz um exemplo de aplicação. Por falta de tempo, eu não fiz mais vídeos nessa pasta chamada Estatística Inclusiva, com o programa R sem programação. Porque o programa R é gratuito, é uma ferramenta muito potente. A limitação dele é que precisa programação, né? E então, mas aqui na nossa disciplina, a gente aplica a menor quantidade de código possível, tá bom? E depois disso, ver isso então, aqui, a nossa lista, esta outra lista de reprodução, para quem quiser ir vendo
que seria o mesmo conteúdo de aqui da disciplina, que foi ministrada um ano atrás. Estou passando isso para vocês. Agora, eu estava falando dos programas que a gente utiliza. O PAS é aquele programa que eu faço programa. Que eu esqueci, seria esse aqui, ó. Esse programa, PAS. Gratuito, muito bom também. Lindo programa. Paleontological Statistical Software, PAS. Esse é um, o outro seria o Biostat. Ele é em português, muito bom também. Como eu falei, de todos eles, a principal dificuldade foi que ele não apresenta as letrinhas na tabela final, do jeito que a gente precisa. E colocar essas letrinhas na tabela é um pouquinho chato, poderia trazer confusão. Então, vamos ficar com o GXPDs mesmo. Está aqui o processo de instalação. Eu fiz esse parênteses para a gente saber mais ou menos com o que vai mexer aqui. Perfeito. Enquanto vocês não perguntam, eu estou entendendo que tudo está sendo absorvido, tá bom? Então, não tem nenhuma dúvida. Mas, como eu falei, vocês podem ficar à vontade de perguntar. Vamos aqui agora. Então, para continuar falando da estatística, agora a gente precisa lembrar das definições de variáveis. O que é uma variável? Uma variável em estatística seria o seguinte: em programação é um espaço na memória do computador que guarda uma informação. Em estatística, a variável é aquela característica que você vai servir para guardar informação também. Você poderia ter informações de tipo qualitativo ou quantitativas. Então, essas variáveis podem ser consideradas variáveis qualitativas e quantitativas. Esta é outra parte que eu faço bastante ênfase aqui também, porque entendendo, para a gente poder planejar experimentos, a gente tem que entender muito bem que tipo de variáveis a gente tem. A gente tem variáveis qualitativas, quantitativas. Vou dar um exemplo aqui, para a gente poder ver. Por exemplo, se a gente vamos avaliar dois extratos de duas plantas. Vamos avaliar dois extratos de duas plantas. Vamos supor que seja cheiro verde e coentro. Ó, são duas plantas diferentes. Ah, ok. E cheiro verde. Vou chamar CV e coentro. Olha só, eu estou chamando pelo nome a cada um deles. Ah, tá. Então é uma qualitativa. Aqui está em espanhol, eu acho. Uma variável qualitativa, olha só. E eu quero ver o efeito da adição dessas duas plantas, por exemplo, do extrato delas, em fazer um biofilme. Eu vou fazer um biofilme, quero comparar se o cheiro verde é menor ou é igual ou é pior do que o coentro. Por exemplo, na elastibilidade do filme, ou talvez nas propriedades antimicrobianas do filme.
tá bom? Elasticidade, né? E aqui a gente, então, teria... eu vou quantificar no texturômetro, e então eu vou medir a elasticidade. Elasticidade. O texturômetro vai dar para mim, provavelmente, em unidades de força, quilograma por centímetro quadrado, talvez em pascal, etc. Olha só, esse aqui é uma qualidade, é uma qualidade, ou seja, um nome, mas aqui é uma quantidade. Tá. Se eu vou fazer, esse aqui é qualitativo, e estou comparando apenas duas, então provavelmente vou avaliar, vou fazer um teste de T. Estas duas, o cheiro verde, não tem nada a ver com o coentro. Então será teste de T para amostras não pareadas. Perfeito. E aqui é quantitativo. Já, por outro lado, se eu quisesse, estou no cheiro verde aqui, apenas, e eu estou avaliando 0% cheiro verde, 0,1% cheiro verde, 0,2% cheiro verde, até 1% cheiro verde. Olha só, o que eu estou mudando no experimento? Eu estou mudando a quantidade do que eu quero mudar. Esse então é uma variável quantitativa. Se a variável é quantitativa e depois eu quero fazer a elasticidade, tá. Então eu estou no seguinte caso. Aqui eu tenho concentração da erva, do cheiro verde, e aqui a elasticidade. Olha só, agora a variável que eu estou estudando é uma variável quantitativa e não mais uma qualitativa como aqui. Então, provavelmente, eu tenho que fazer um estudo de regressão. Olha só. Aí agora, quando aumento até certo ponto a concentração do cheiro verde, a elasticidade aumenta, mas depois ela cai. Que coisa mais interessante. Viram? Viram a importância, então? Ou seja, quando a gente fala de variáveis qualitativas e quantitativas, não é só porque a gente tem que saber se elas são qualitativas ou quantitativas. A gente tem que saber porque elas vão definir o tratamento estatístico, o planejamento que a gente vai aplicar àqueles dados. Tudo bem, pessoal? Pronto. Vamos terminar a parte de variáveis. Eu vou ainda falar mais um pouco de variáveis, que não falei quase nada, para a gente poder ter um pequeno descanso. Vou fechar tudo isso aqui, ó. Olha só, então, a gente tem variáveis qualitativas, que indicam qualidade. Essas qualitativas podem ser nominais ou ordinais. Nominal, que apenas indica, serve para identificar alguma coisa. Cheiro verde, coentro. Não quer dizer que o cheiro verde seja melhor do que o coentro dentro daquele experimento que a gente viu. Isso não significa nada. Quem que vai dizer qual dos dois vai ser melhor serão os testes aplicados ao biofilme e às análises estatísticas, é verdade. Mas, pelo início, é apenas qualitativo. Maria, José, são operadores da nossa planta
E eles trabalham na parte por exemplo, de embalagem. E o Júnior, temos 3 operadores e a gente quer saber qual deles é mais eficiente na embalagem do óleo, por exemplo, óleo de palma. E a gente vai quantificar, vai tentar acompanhar eles sem eles perceberem para o experimento não ficar, a coleta de dados não ficar comprometida. Então, vamos lá, fazemos uma avaliação deles e pronto. A gente vai definir que o Júnior teve maior eficiência na embalagem. Perfeito. Mas, pelo nome, Júnior, Maria, José, a gente não pode dizer qual deles é melhor. Apenas é nominal, certo? A gente vai ter, vamos fazer iogurte. E temos a granja A, B, C, D. Temos 4 granjas que estão fornecendo o leite de vaca para a gente elaborar o nosso iogurte. A gente quer saber qual deles 4, A, B, C ou D, é melhor. A granja B, o nome é B, o nome pode ser Granja As Vacas Felizes, sei lá, qualquer coisa, mas é o nome da granja. Isso não significa que essa granja seja melhor, é simplesmente o nome dela. Por isso que aqui fala nome nice. É apenas para colocar um nome, apenas para identificação, classificação, certo? As ordinais já é outra coisa. As ordinais a gente vai e, por exemplo, a gente quer saber, é muito clássico esse exemplo que eu vou utilizar. Por exemplo, a gente quer saber, quando teve a explosão da pandemia, a gente queria saber qual seria o grau de aderência ao isolamento social pela idade das pessoas ou pela educação. Pessoas de ensino fundamental, será que essas pessoas, ou pessoas que não tiveram, e que trabalham fora de casa, que não tiveram outro tipo que não tiveram maior educação, mas têm que trabalhar fora de casa, eles foram liberadas, eles tiveram, e se foram liberados, tiveram maior ou menor aderência às regras de restrição social? Então, será que o grau de instrução influenciou ou não? Mas o grau de instrução por si mesmo, ele já é uma hierarquização dessa variável, entendeu? Já dá para dizer, ele mesmo já fala, pós-graduação completa, ele já tem um maior grau de instrução. Tudo bom? Cor de um carro, cor do outro, não fala nada, é apenas classificatório nominal. Já tem algumas outras variáveis que vão servir para hierarquizar, certo? Perfeito. Então, a gente está aqui, estamos hierarquizando, ok? Depois, teremos as variáveis quantitativas, aquelas que a gente viu, né? A gente, por exemplo, massa corporal é uma variável onde a gente vai armazenar a massa das pessoas. Qual é a relação da massa corporal ou do índice de massa corporal com a incidência de doenças? Claro, é óbvio que eu estou falando, mas só para exemplificar, com doenças, por exemplo, como a diabetes, tem relação?
a maior massa corporal ou índice de massa corporal, maior incidência da diabetes? Será verdade? As pesquisas indicam que sim, mas a massa já é uma variável quantitativa, certo? É igual que quando a gente falou do cheiro verde, que a gente colocou em diferentes proporções, ela já é uma variável quantitativa, certo? E as variáveis quantitativas podem ser aquelas discretas. Discreta é como, vamos fazer uma relação de discreta como o próprio nome dela fala. Discreta, ou seja, não é fofoqueira, mentira. Ou seja, não se espalha, ela é truncada, valores numéricos. Idade de uma pessoa, 45, sem contar dias e meses, 45, 28, 13, etc. Ela é discreta, ela é truncada. Já a contínua, essa aqui, ó, a contínua, não, a contínua, ela pode ser massa, 33, 48,53 quilogramas. Ou seja, ela pode ter, ainda, depois da casa decimal, vários e vários dígitos. Tem, em alguns casos, uma variável contínua, que tenha uma casa decimal ou duas, pode ser considerada discreta. O nível de conhecimento na estatística que a gente precisa ter, não precisamos chegar até esse nível de profundidade. Para a gente vai ser discreta aquele que não tem casa decimal e contínua aquela que tenha casa decimal. Eu não, casa decimal se fala? Sim, né? Tá bom. Pessoal, até ali tem alguma dúvida das variáveis? Tá. Tudo Não, certo. professor, tudo tranquilo. Perfeito. Então, ó, outros exemplos de variáveis nominais, por exemplo, que a gente viu, né? Já falamos de tudo isso aqui. Outro exemplo, cor do cabelo. A gente vai ser preto, marrom, vermelho, ruivo, etc. Não quer dizer que seja melhor ou pior, certo? É apenas nominal, como a gente falou. Não ordenáveis, tá? O sexo, masculino, feminino, não quer dizer nada. E aqui, ó, é muito importante esse ali, que essas variáveis podem ser dicotômicas. Pode ser, por exemplo, masculino, feminino. Pode ser, a gente pode atribuir 0, 1, ou 1, 0, entendeu? Ou poderia ser ausência e presença. Se a gente faz uma capacidade antimicrobiana, provavelmente a gente quisera saber apenas se teve crescimento microbiano ou não, ausência e presença, apenas. Estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, etc. O operário, né? Operador 1, operador 2, 3, 4, como a gente tinha falado. A variedade de uma laranja para saber qual delas tem um maior conteúdo de vitamina C, por exemplo, um genótipo, um cultivar específico. Aqui, quem já fez disciplina comigo, a primeira aula de todas as disciplinas que eu ministro de estatística, dessas duas, de estatística experimental, ou seja, estatística aplicada, análise de alimentos, e de planejamento experimental, superfície e resposta, tem essa mesma aula introdutória, tá? Porque sempre tem pessoal novo que está tendo, depois da graduação, está tendo, entre aspas, o primeiro contato, e muitos realmente estão tendo o primeiro contato com a estatística. Então, eu peço desculpa para a pessoa que já conhece muito bem essa parte, e também podem acrescentar, pode colocar
outros exemplos, etc. Tá bom? As ordinais, aquelas que a gente pode ordenar, que podem significar uma hierarquia, não? É o grau de instrução, educação, né? Ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, graduação, pós-graduação, etc. Ou uma variável contínua, que é a idade, muitas vezes não é interessante, provavelmente não seja interessante para o pesquisador, avaliar cada idade que tem ali nessa faixa de 0 aos 80, 90, 100 anos, dependendo dos outliers que a gente vai chegar lá depois. Então, talvez seja mais interessante dividir essa variável quantitativa em faixas etárias. Se ele foi dividido, então ela vira a ser uma variável qualitativa ordinal. Olha que interessante. Então, isso aqui chega a ser uma variável qualitativa ordinal, mesmo sendo quantitativa. Mas isso por quê? Depende de quê? Alguém poderia me dizer? Depende de quê? A gente já falou. Alguma ideia? De que vai depender fazer esta divisão aqui? Do objetivo da pesquisa, lembra? O objetivo é que vai determinar os materiais e métodos, planejamento experimental, e é ali que a gente vai definir. Tudo bem? O salário também pode ser classificado em faixas, certo? Do salário mínimo, né? As variáveis quantitativas discretas, aquelas que são truncadas. Número de filhos, por exemplo. Número de sementes no saputi, no jabuti, número de sementes, etc. Tá bom? Vezes que consome alguma fruta por semana, é uma variável quantitativa discreta. Gols marcados por um time de futebol, tudo bem? Aquelas contínuas, aquelas que podem tomar todos os valores de um intervalo. Por exemplo, conteúdo de vitamina C em laranjas, ou o néctar mesmo. Compostos fenólicos totais, textura instrumental, massa de cuir, pré-A,